Olá, seja bem-vindo de volta. Agora estamos na aula 4 e vamos falar a respeito da Lei Maria da Penha. Durante esse vídeo você verá a biografia da Maria da Penha, os eventos que demarcaram o surgimento da lei e as características desta lei. Ao final desse vídeo, esperamos que você possa narrar a biografia dela, da Maria da Penha, informar eventos que contribuíram para o surgimento da Lei Maria da Penha e as características dessa lei. Vamos começar falando da Maria da Penha, uma breve biografia. Quem foi Maria da Penha? Bom, Maria da Penha, uma farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Federal do Ceará em 1966, casou-se e teve 3 filhas. Deste casamento surgiram algumas coisas que chamaram a atenção. Depois dela casar, começaram algumas agressões. E aí, sucessivas agressões levaram à primeira tentativa de homicídio, que foi um tiro de espingarda que o próprio marido dela fez contra ela em 1983. Por causa desse tiro, ela ficou hospitalizada por 4 meses. E foi descoberto, né, inicialmente, a história dele, do ex-marido dela, foi que havia um assalto, eles pegaram a espingarda dos assaltantes e teriam atirado nela, mas se descobriu posteriormente que foi ele mesmo que utilizou a espingarda. Nesse período ela ficou paraplégica, né? E mais tarde, depois dela retornar para casa, depois da primeira tentativa de homicídio, ele tentou matá-la, né? No banho, né? Eletrocutando ela enquanto ela estava tomando banho. Foram sucessivas idas ao tribunal, uma série de lutas que ela teve que empreender para conseguir justiça, e ele só foi condenado em 1991, mas ficou em liberdade. É importante dizer que, em 94, por causa de toda essa experiência, ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Esse livro foi um marco muito importante para o feminismo brasileiro, especialmente para a luta, para o combate à violência doméstica. É importante dizer que, mesmo depois dessa condenação de 91, ela não se deu por satisfeita, ela continuava buscando justiça. Foi aí que ela, através do livro dela, da publicação e o fato do livro tornar-se famoso, que ela conheceu o Centro para a Justiça e Direito Internacional. E, trabalhando com esse centro, ela conseguiu, através do Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, né, fazendo uma integração entre essas duas instituições, ingressar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, ingressar com uma petição contra o Estado brasileiro. Essa petição ela conseguiu entrar em 1998. A partir dessa petição, ela conseguiu que a OEA responsabilizasse o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância à violência em 2001. O Marco Viveiros, que é um colombiano, ex-marido dela, ele foi preso apenas em 2002 e ele apenas cumpriu 1/3 da pena, ou seja, ele só cumpriu 2 anos depois de sucessivas agressões e 2 tentativas de homicídio. Foi apenas isso que aconteceu com ele, né? Mas, apesar disso tudo, foram colhidos vários frutos da história desta mulher, né? Um dos frutos mais importantes foi, por causa da condenação da OEA do Estado brasileiro, foi-se instituída a Lei 11.340 de 2006. Ela finalmente foi sancionada em 2006 e aí chamamos essa lei de Lei Maria da Penha. O surgimento da Lei Maria da Penha foi demarcada por não só esse evento, mas várias outras coisas que elucidaram o movimento feminista e tornaram-no cada vez mais possante e atuante na busca do direito das mulheres. Inicialmente devemos dizer que a busca por isso aí começou lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa busca ela não é só no Brasil. O mundo inteiro viu-se, no movimento pós-Segunda Guerra Mundial, viu-se impelido no sentido de buscar alternativas para a garantia dos direitos humanos em todos os países signatários. Foi que em 1948, na Assembleia Geral da ONU, fez-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A partir disso aí, em 1979, a ONU promoveu uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, sendo essa uma consequência direta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa convenção gerou uma série de discussões e recomendações que vieram ser incorporadas pela Constituição Cidadã, pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, que não podem ser discriminadas por gênero, etc. E essa Constituição nossa permeou uma base legislativa, uma base legal que culminaria futuramente com uma série de medidas, entre elas a Lei Maria da Penha. Já em 94, houve uma convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher em Belém do Pará. E esses eventos eles foram importantes porque tornaram e trouxeram demandas do feminismo e do combate da violência contra a mulher para que se fosse discutido nas esferas de poderes, especialmente do Brasil. E a partir daí foi que se criou um clima político para que se pudesse viabilizar estrategicamente a instituição de leis como essa, a Lei Maria da Penha. Um dos eventos que culminaram efetivamente na lei foi o movimento em que o Estado brasileiro foi pela OEA condenado em função de ter sido negligente com o caso da Maria da Penha. Agora nós vamos falar da lei, né? O que é que nós podemos observar em termos de características dessa lei? Por que ela é tão interessante? Por que ela é tão um pouco diferente do mundo? E por que ela é tão importante para o combate à violência contra a mulher? O objetivo inicial da lei é criar mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante dizer que criar mecanismos para prevenir e coibir a violência não diz respeito a dar especificamente mais direitos para a mulher do que daria para os homens, que é um discurso muito comum quando nós falamos com pessoas que não têm muita leitura a respeito dessa lei. Alguns indivíduos, inclusive nos grupos que nós atendemos, mencionam que o que acontece de fato é que a Lei Maria da Penha seria dar mais direitos, seria uma estratégia para dar mais direitos para as mulheres e tirar os direitos dos homens. Isso não é verdade. O que acontece aqui é uma questão concreta. Tem que se criar mecanismos para proteger efetivamente a mulher, porque ela é mais vítima da condição. A mulher tende a ser vulnerável em termos da condição de violência, ela é mais impactada pela violência doméstica. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. O Brasil passou a ser o 18º país a ter uma legislação específica para a proteção das mulheres. E isso aí é importante porque começou a se voltar a proteger os direitos das mulheres, sobretudo, e restringir a proteção ao que efetivamente é mais frequente, ou seja, a violência no ambiente doméstico é mais frequente no caso da mulher. As relações familiares são determinantes em termos de impacto, são muito impactadas, portanto, na violência doméstica contra a mulher. E também as relações íntimas são extremamente impactadas nessa relação contra a mulher. Então, o que nós temos de diferencial dessa lei é a inversão da ordem política criminal, ou seja, ao invés de proteger, em primeiro lugar, os direitos coletivos, essa lei mexe nessa ordem, ela primeiro privilegia a proteção dos direitos individuais. Porque ao invés de impedir o Estado de adentrar na família enquanto uma instituição social e pela preservação do caráter coletivo para não interferir na dinâmica familiar, agora o Estado brasileiro tem o dever de, dentro do seio da família, onde acontece o maior número de violências contra a mulher, ele tem um dever de interferir para a garantia do direito individual da mulher. Isso é extremamente importante. Uma outra coisa, uma outra característica da Lei Maria da Penha é a extensão dessa proteção, ou seja, essa proteção se estende a qualquer mulher em situação de violência.
E as relações abarcadas nessa violência doméstica, ela não está restrita em razão da orientação sexual. Isso significa que ela também abrange casos homoafetivos, de relações homoafetivas, não só heterossexuais ou relações heteroafetivas, mas também homoafetivas. Aqui nós temos alguns eixos importantes inaugurados sobremaneira pela Lei Maria da Penha. Temos que notar que um dos primeiros eixos são as medidas criminais. São adotadas algumas medidas criminais que são extremamente importantes para a preservação dos direitos e garantias individuais da mulher. Primeiro, a questão da retomada do inquérito criminal. Uma vez que ela denuncie, aquilo ali fica registrado e só em alguns casos muito particulares ela poderia retornar atrás efetivamente da denúncia contra o autor perpetrador. Uma outra medida criminal é prisão em flagrante preventiva ou pena de prisão para o perpetrador da violência doméstica. Até então não havia uma certa previsão concreta para esse tipo de crime decorrente de violência de gênero na condição do lar. E agora há uma previsão de prisão. Um outro eixo diz respeito às medidas protetivas, ou que visam a proteção da mulher em condição de vítima, que dizem respeito às questões de caráter de urgência, ou seja, é importante demarcar que a partir do registro na autoridade policial de uma violência doméstica contra a mulher, podem ser tomadas a partir dessa lei várias medidas para que seja assegurado o bem-estar dela, para que seja asseguradas as condições de garantias de vida e de direitos dela. Por exemplo, nesse primeiro momento, o juiz pode determinar que o autor imediatamente se afaste do lar e que efetivamente ela possa, se não houver possibilidade disso, ela possa ser abrigada em dado contexto sigiloso para garantir a segurança dela, para que ela não seja vitimada ou que não continue sendo agredida em razão dessa relação abusiva. Prevê-se também o acompanhamento e acolhimento e atendimento, tanto em instituições de saúde quanto em várias outras instituições, de uma rede voltada para acolher a mulher em condição de violência. Mas as medidas protetivas não acabam por aí. A assistência efetiva da vítima contempla demandas de caráter judicial, de caráter de acompanhamento psicológico e psicossocial. E, por outro lado, também existem questões voltadas para o autor, ou seja, ela não se restringe à lei e às medidas protetivas apenas à mulher em condição de vítima. Ela também está voltada para os perpetradores. Na condição do perpetrador, alguns artifícios chamam a atenção, como, por exemplo, ele fica impedido de portar arma, ele fica impedido de voltar ou frequentar o lar, ele tem um determinado limite de espaço que o juiz pode estabelecer como a diferença entre o espaço, o limite mínimo de aproximação que ele pode ter da vítima. Pode ser determinado que ele não entre em contato por telefone, por mensagem, ele fica impedido, né, de porte de armas e coisas desse tipo. Então, além de tudo isso, medidas que têm a intenção de educar e promover a prevenção da violência doméstica é um terceiro eixo extremamente importante. E são nessas medidas que nós vamos nos debruçar nas próximas semanas do nosso curso, especialmente aquela que diz respeito a os grupos reflexivos. Então são esses três eixos que a Lei Maria da Penha trazem de inovador para esse problema antigo da violência doméstica contra a mulher. As medidas criminais, as protetivas e as de prevenção e educação. Temos aí alguns papéis revistos das autoridades implicadas nessa rede de assistência à mulher. A polícia, ela passa não só a fazer o registro de ocorrências e inquéritos, mas também fazer apurações de responsabilidades mais detalhadas, né, mais capacitadas e qualificadas, além de aplicação de medidas protetivas de urgência sempre que a mulher solicitar, garantindo aí a segurança e integridade da mulher. Ele também, a autoridade policial, pode providenciar um socorro médico, encaminhar um socorro médico. E tende efetivamente a ser reconhecida como autoridade responsável pela preservação da segurança da
mulher em condição de vítima. Esse papel de autoridade policial não se restringe apenas à polícia civil, mas é majoritariamente desempenhado pela autoridade da polícia civil. Por outro lado, o papel do juiz não visa apenas julgar o processo numa vara civil ou numa vara de família. Agora surge a vara especializada na violência doméstica contra a mulher. E aí o juiz, na função de uma ampla visão sobre a causa da violência doméstica contra a mulher, passa a julgar o processo civil e criminalmente, para determinar medidas, inclusive protetivas, que vão abarcar